Olá, Café com Cristo. Café com Cristo Jesus para você, ouvinte. Primeiramente, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, tá? Paz do Senhor para tua vida. Que Deus possa estar abençoando você aí. Que essa mensagem possa vir a falar contigo em nome de Jesus. Sou eu, pastor Leandro, e quero deixar para você mais um café com Cristo Jesus. É o café matinal, irmãos. É o café das nossas almas. É Deus falando conosco. É Deus nos alimentando através da palavra. E o texto de hoje, a certeza da vinda do Senhor. A certeza da vinda do Senhor. Texto que nós vamos estar lendo lá em 2 Pedro 3, do 1 ao 4. 2 Pedro 3, do 1 ao 4, que nos diz assim: a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, irmãos, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Então, nesse texto sagrado, o apóstolo Pedro nos alerta sobre as pessoas que escarnecerão da aparência demorada da vinda de Jesus, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Entretanto, meus irmãos, a palavra de Deus nunca falhou e jamais falhará. A palavra de Deus nunca falhou e jamais falhará, irmãos. Que está lá em Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. A Bíblia nos afirma que a vinda do Senhor é tão certa como é certo o amanhecer de cada dia. Que está lá em Oséias 6, 3. Quase todos os profetas, irmãos, e apóstolos se referiram à vinda do Senhor Jesus. Existem várias expressões bíblicas que ilustram a vinda do Senhor. Alguns chamam de esse fato de escatologia dos últimos dias, ou da última hora, ou dos últimos tempos. Grande e terrível dia do Senhor, fim de todas as coisas, dia do Todo-Poderoso, e outros nomes mais. Entretanto, irmãos, nessa mensagem sobre a vinda do Senhor, vamos nos ater apenas ao termo da vinda, porque Ele virá. O nosso Senhor virá, irmãos, para salvar a mim e você. Mas para isso nós temos que estarmos hoje aliançados no Senhor. E também temos que estarmos hoje dentro da arca, não aquela arca de Noé, mas nós temos que estarmos dentro da arca espiritual. Nós temos que estarmos dentro da arca espiritual, irmãos. E alguns acham que a arca espiritual é a igreja.
Eu tenho que estar na igreja, pastor? Eu tenho que ser um frequentador de igreja? Não, irmãos. A arca espiritual não é a igreja. A arca espiritual é Cristo Jesus. A igreja é o lugar que nós alimentamos. Mas a arca que nós permanecemos, a arca que nós devemos estar, é Cristo Jesus, aliançado na arca espiritual, que é Cristo Jesus. A vinda do Senhor nas Escrituras. Quero citar alguns versículos da vinda do Senhor nas Escrituras. Alguns estudiosos, irmãos, do assunto, divide a vinda do Senhor em duas fases. A primeira fase, ele virá só para a igreja. E na segunda fase, para todos os olhos. E todos os olhos o verá. Que está lá em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 9. E também está em Apocalipse 1, 7. Lá em Isaías 40, 10, o profeta Isaías afirma: eis que o Senhor Jeová virá como a fonte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Lá em Oséias 6:3, o profeta Oséias também nos escreve dizendo: conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva sedônica que rega a terra. Então o Senhor virá, irmãos. A vinda do Senhor vai acontecer. Ele vai vir buscar os seus. Ele vai vir buscar os salvos. Lá em Mateus 24, 17, o próprio Senhor Jesus descreve a sua vinda, irmãos. O próprio Senhor Jesus descreve a sua vinda em Mateus 24, 27, dizendo: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus virá, irmãos. Lá em Mateus 24, 30, Jesus também nos disse: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então Jesus virá para mim e para você, irmãos. Jesus virá para mim e para você. Lá em João 14, do 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3, o próprio Jesus também nos garantiu que ele vai voltar dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus vai vir, irmãos. Jesus virá para mim e para você. E nós temos que esperarmos ansiosamente a volta de Jesus. Nós temos que esperarmos ansiosamente a volta de Jesus. Lá em Hebreus 10, 37, o escritor sagrado cita a profecia de Abacuque dizendo: porque anda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. E para nós encerrarmos, irmãos, lá em Apocalipse 16, 15, Jesus fala da sua vinda em um momento inesperado, dizendo: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda tuas vestes, para que não andes nu e não veja a sua vergonha. Jesus está voltando, irmãos. Jesus virá e para mim e para você. Jesus não virá para salvar. Jesus virá para nos buscar, porque já somos os salvos do Senhor.
Você e eu que já aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador, já somos salvos do Senhor. O apóstolo Pedro explica aos escarnecedores o motivo da aparência demorada da vinda do Senhor, dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que se algum se percam, senão que todos venham ao arrependimento, que todos se arrependam, que está lá em 2 Pedro 3:9. Jesus virá, irmãos. E é por isso que nós temos que tomarmos esse café espiritual. Jesus virá e nós estamos esperando a vinda de Jesus. Jesus virá para os seus. E eu quero profetizar que você aí que está me ouvindo essa mensagem, você que está do outro lado ouvindo essa mensagem, que você é pertencente a esse grupo que Jesus virá buscar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Quero colocar esse ouvinte sobre as tuas mãos, para que seja abençoado, tocado, e que seja o salvo do Senhor. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus.